Queria muito trazer para vocês aqui o meu relato de parto. Por quê? Porque foi um parto normal, sem nenhuma interferência, nenhuma intercorrência também. Então, um parto rápido, um parto do jeito que eu queria. Eu não tinha planejado muita coisa para o parto, não tinha imaginado, eu priorizei não imaginar muitas coisas e não colocar muita expectativa. E tinha deixado, e algo que eu trabalho muito aqui com os meus pacientes, é sobre essa questão de o bebê vem com a sua história, com a sua marca, e a marca de se vai ser cesárea ou parto normal, não é sobre a mãe, é sobre a história dele. Isso faz parte da história dele, tá? Então não é sobre a mãe. Ah, não consegui ter um parto normal, eu não consegui, não. Né? Essa questão é muito do bebê. Tá? Então, olha só, eu sou Ana Paula, sou psicóloga, especialista em relacionamentos, e eu vou deixar aqui o meu relato hoje para você do meu parto normal, e como que foi, como que eu consegui ter esse parto normal. Então, eu planejei muito essa gravidez, já há muitos anos, já vinha desinflamando o meu corpo, como eu tenho intolerância à lactose, a sensibilidade a alguns carboidratos, então já vinha seguindo com uma nutricionista há um bom tempo, tá? Então, quando eu engravidei em janeiro de 2025, foi bem nos primeiros dias do início do ano, a minha perspectiva era o quê? Buscar, então, uma doutora que priorizasse o parto normal, que pudesse me passar segurança, que tivesse experiência, né? Então, busquei ela e junto com ela tinha uma equipe, né? E tinha uma doula também. A doula, ela foi essencial para mim. Eu digo que eu só consegui o parto normal também por causa dela. Então, desde janeiro ali que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei com pilates, eu sempre fiz muita atividade física, então eu estava fazendo muita atividade física antes. E como a gente tinha se mudado para o interior fazia 6 meses ali antes de eu engravidar, eu tinha parado um pouco. Então, busquei retomar durante a gravidez, sim, para que eu pudesse. E eu sabia que quanto mais a gente caminha, melhor para o quadril, a gente consegue ter um parto mais fácil também. Então, essa questão do pilates, eu consegui fazer pilates 2 vezes por semana, fisioterapia pélvica eu fazia toda semana a partir da 16ª semana, tá? Então, o yoga também me ajudou muito, a respiração, a tranquilidade, esse lugar, né? E aí, como que foi? Eu tava com 37 semanas e eu tinha certeza que meu filho ia nascer com 37 semanas. Era um número assim que tava sempre na minha mente. Aí passou as 37 e nada, passou as 38 e nada. E aí, até quando eu fui fazer as 38 semanas, fechar as 38 semanas, um dia antes, todo mundo tava me dizendo, nossa, porque não vai dar parto normal, porque tua barriga tá muito alta. Outras mães que já tiveram, né, e pessoas mais velhas também que tiveram parto normal. E isso é um mito, tá, gente? Minha barriga ficou alta o tempo todo, ela não desceu. O Caetano foi descer realmente lá no trabalho de parto, tá? Então fiquem tranquilas quanto a isso. E aí, quando foi um dia antes para fechar as 39 semanas, como eu moro aqui no Rio Grande do Sul, a gente brincava que ele ia nascer gaúcho no dia 20 de setembro, né? Que é o dia do gaúcho. E aí, no dia 20, todo mundo me perguntando, e aí, Ana, nada? Porque a doutora falou que ele poderia dar algum sinal no final da semana. Então, dia 20 era no sábado, e nada, até então nada, né? Passei o dia inteiro tranquila. No último mês eu priorizei também, eu consegui uma bola de pilates emprestada. Eu fiquei o último mês quase sentada em cima da bola o dia todo. Então isso ajudou também muito para que eu pudesse ter o trabalho de parto. Eu tinha poucas contrações de treinamento, mas quando eu tinha, eu estava ali estimulando, estava ali sempre com o meu corpo ativo, pensando, planejando, tá? Então isso é bem importante, a nossa mente, a nossa consciência estar ali. E aí quando chegou a noite do dia 20, eu falei pro meu marido, tô cansada de ficar em casa, vamos sair, vamos jantar, né? E aí a gente saiu jantar, e aí eu jantei e disse, nossa, tô meio desconfortável, vamos pra casa, tinha engordado bastante por causa do inchaço também, então tava bem inchada, e quando eu cheguei em casa, fui tomar um banho, fui dormir, a noite anterior não tinha dormido muita coisa, foi a única noite que eu posso dizer assim que eu não tinha dormido nada, foi na sexta, então no sábado, então a gente tinha ido jantar ali, que no dia 20, e aí quando deu 11 horas, eu tinha deitado, fazia uns 15 minutos que eu tinha dormido. Eu achei estranho, nossa, uns pingos
saindo assim, eu pensei que estranho, né? Porque a minha expectativa, a minha ideia, né? O meu conhecimento era que quando a bolsa estourava, fazia aquele chua, né? De lavar mesmo. E não, né? Começou com alguns pinguinhos, levantei, pensei, nossa, tô perdendo xixi, alguma coisa assim. E aí fui no banheiro e aí começou a descer mais, e mais, e mais, e mais. E aí eu comecei a ficar nervosa. Chamei meu marido e disse, nossa, a bolsa estourou. E aí a gente ficou se olhando, assim, me deu um ataque de riso, de nervosa que eu tava, porque eu não tinha contração, eu não tinha dor, não tinha nada, tá? Então eu fui pra debaixo do chuveiro, a gente deixou um mês as coisas dentro do meu carro, e porque como era longe, dava 2 horas e pouco ao hospital, então já tava deixando preparado, porque vai que eu precisasse ir pra alguma consulta e já ficar, né? Então já tinha todas as minhas coisas, do bebê, do meu marido também dentro do carro. Aí quando a gente foi ver, o carro tava sem gasolina pra gente chegar até lá, né? E como já era tarde da noite, então a gente precisou trocar todas as coisas pro carro do meu marido. Isso levou mais ou menos 1 hora. Então a bolsa estourou às 11, a gente conseguiu sair de casa à meia-noite. E eu não tinha nada de contração ainda, né? E aí a gente tinha a expectativa de, nossa, e aí, quem é que vai junto com nós nesse momento? Será que vai dar tempo de chegar no hospital? Será que não vai? Aqueles medos, né? De será que vai dar tudo certo? Será que eu vou ter muita contração? Por causa do tempo também, né? De chegar até o hospital. E aí, eu falei pro meu marido, como a gente tá bem, bom, vamos eu e você, vamos indo, né? Vamos indo. Não liguei pra ninguém, eu priorizei em colocar só no grupo da família ali, ainda tinha só minha sogra acordada e minha cunhada e meu irmão acordados. E que viram, assim, eu pensei, não vou avisar ninguém, porque senão vai ficar todo mundo preocupado, e aí depois não sei quanto tempo que vai durar o trabalho de parto, vai dar, não vai dar, vai ser hoje, não vai, né? Então fomos, eu e meu marido, e acho que foi uma das melhores escolhas, assim, porque a gente não preocupou ninguém também. E a gente estava chegando então no hospital, graças a Deus, de madrugada, não tinha muito trânsito, não tinha nada, a gente conseguiu chegar às 2 da manhã. Quando a gente estava chegando no hospital, começou as contrações mais próximas, assim, não eram tão fortes, mas eram mais próximas. Aí eu comecei a me preocupar e a estranhar. Nossa, tá de 5 em 5 minutos, ué, né? E tava marcando lá pelo aplicativo também das contrações. E quando cheguei no hospital, então, às 2 da manhã, a doula disse, Ana, vem cá que eu vou te analisar, né? Vou ver quantos centímetros você tá já de dilatação. Ana, você já tá com 7 centímetros. E eu fiquei, nossa! E aí ela, 2 da manhã, então ela me disse, Ana, pelas 6, o Caetano tá aí. E dito e feito, né? A gente começou, então fomos primeiro para debaixo do chuveiro, fiquei lá em torno de 1 hora, até 8 para 9 centímetros. E aí eu fui para a sala de pré-parto. Lá na sala de pré-parto, quando tava quase no expulsivo, né? Era umas 5h40 mais ou menos. Pelo que meu marido falou, porque eu não lembro, tá? A gente esquece, e eu tava muito concentrada em mim, muito concentrada nas contrações, em respirar a todo tempo, em me manter firme. A doula estava ali o tempo todo colocando uma bolsa de sementes no meu quadril. O que eu mais sentia era dor no meu quadril. Então ela sempre fazia um jogo no quadril também para poder passar, né? E só ficava pensando, menos uma, menos uma, menos uma, né? E por várias vezes lá eu me concentrei comigo mesma, tá? Ela tinha os óleos essenciais, então ela passou várias vezes óleo essencial em mim e isso me ajudava a poder me concentrar também, poder me acalmar. E várias vezes eu pensei no quê? Nas mulheres da minha família, na minha mãe que não pôde ter parto normal, nas minhas outras tias também que não puderam, que tentaram e não conseguiram. E eu pensava muito no quê? Em elas não puderam, mas eu tô podendo quebrar um padrão. E eu pedia muita permissão, com muita gratidão, com muito respeito para elas. E tenho certeza que isso fez a diferença. Não com ignorância, não com desrespeito, né? Mas com muita sabedoria ali naquele momento e com muita gratidão. Porque elas passaram pela história delas, elas têm a história delas, elas têm as marcas dela, e que bom que eu posso ter e fazer diferente. Acho que essa é a perspectiva, que bom que a gente pode fazer diferente, né? E que eu consegui fazer diferente também, e que
tá tudo bem a gente ser diferente. Porque quando a gente trabalha isso, principalmente na constelação, que eu trabalho com os meus pacientes, em quebrar padrões, é como se a gente virasse a ovelha negra da família, né? Então a gente é visto diferente. E por vezes o nosso inconsciente, o que ele faz? Ele nos sabota. Então faz com que a gente não faça diferente. Faz com que a gente caia, né, sempre no mesmo lugar, continue sendo aquela ovelhinha branca. Por dentro negra, mas por cima aquele pelego branco, fingindo que ok, tá tudo bem, é assim mesmo, né? Então eu agradeci muito a elas, honrei muito a elas todas e eu pedia sempre muita paciência, muita tranquilidade naquele momento para que eu pudesse receber o Caetano do jeito que ele gostaria de vir ao mundo. Acho que essa é a transformação também. E por nenhum momento eu pensei que não ia dar certo, que tava difícil demais ou que nada, né? Eu acho que essa é a questão também, a gente poder se centrar neste momento. Meu marido me acompanhou o tempo todo, então ele me deu muita força também. A gente conseguiu tá ali junto, né? Passar por isso tudo junto também. Então a gente brincava que ele tinha que ser forte, né? Para poder me ver sofrer, me ver passar dor e mesmo assim tá ali me incentivando. Então conversem com seu parceiro, acho que isso é algo bem importante também. Então 5h40, 5h45 a gente foi para a sala realmente lá do parto, né? E aí, quando eu cheguei lá, a doutora já estava me esperando, então, e comecei o trabalho do expulsivo. Eu fiz 3 forças, e 3 forças de contração, assim, no caso, e aí o Caetano já nasceu, né? O sentimento, assim, é surreal, a sensação também. Todo mundo falava, e eu tinha muito medo do círculo de fogo, porque todo mundo falava que era muito dolorido. Eu não senti nada. Na verdade, eu nem sabia que ele tava já na hora do expulsivo, assim. Eu não tinha sentido, eu não tinha essa percepção. Eu tava realmente concentrada ali nas minhas contrações e no que a doutora tava falando, né? E quando a doutora começou a falar, nossa, Ana, tá aparecendo o cabelo já dele, dá pra ver o cabelo, né? Agora na próxima contração, é capaz dele nascer, na próxima, né? Então, nessas 3 forças que eu fiz ali do expulsivo, que ele nasceu, a sensação é muito grandiosa, tá? Então, as posições da minha nutri, da minha físio, desculpa, da minha físio que me ajudou a pensar e me ajudar a entender, eu acho que isso é importante também, entender como que é teu corpo, tá? Por muito tempo eu falei que eu nunca conseguiria ter um parto normal, tá? Porque eu tenho um desgaste no meu quadril, em que o meu quadril, no lado direito, ele fecha muito o fêmur, então ele tá prejudicando o meu osso, e no outro lado ele fica muito aberto, então eu tenho uma descompensação no meu quadril, e eu achava que eu nunca ia conseguir ter um parto normal. E eu não pensei nessa minha limitação quando eu engravidei. Nossa mente muda. Tanto que eu sempre falei que eu queria cesárea. Então, e quando eu engravidei, a perspectiva foi outra, né? Para ver como que é a questão mesmo, que é do filho, do nosso bebê que a gente tá gerando. É dele, né, a questão. Não é sobre nós, sobre o que a gente quer, tá? Então, olhe pra você, olhe pro teu corpo, conheça o teu corpo também. A minha físio me ajudou muito a entender o que eu precisava fazer ali no trabalho na hora do expulsivo, a posição com as pernas, de poder colocar as pernas, não abrir elas, mas sim fechar elas, né, para que o quadril pudesse abrir. Então, essa perspectiva que eu deixo aqui para vocês, tá? Qualquer dúvida que eu possa ajudar vocês, qualquer curiosidade também, me chama, me manda mensagem aqui, me comenta, né, que você quer falar comigo, que eu te mando meu WhatsApp e eu vou ficar muito feliz em contatar você.